Salve, Fartano, olha só. A gente trabalha com o universo de segurança de informação, também é importante a gente destacar os problemas que podem vir para você e que são efetivamente malwares. Porque aqui a gente já começa a olhar assim, os ataques de segurança de informação, né? As falhas de segurança informação, mas principalmente na forma de ataques. Esses ataques, a gente define eles dessa forma, porque eles não são programas efetivamente instalados ou executados no computador do usuário. Podem ser ações provenientes desses programas, mas não são os programas em si. Não dependem deles para existirem. E é aí que está o ponto crítico. Por quê? Você fala que eu tenho um programa, aí você fala, é um malware, então, é um programa que vai estar infectado ali no computador do usuário. É malware, isso aí é... Porque o termo malware significa malício software, ou seja, software malicioso. Agora, quando eu não tenho o programa, a gente tem um ataque, a gente tem uma tentativa de burlar a segurança do sistema ou do processo para obter informação, alguma vantagem ou fazer algo diferente. E é com base nisso que a gente vai trabalhar com esses ataques no geral. Então aqui a gente tem, você tem no teu material uma listinha, né, considerável de ataques que a gente vai estar trabalhando. Então primeira situação, aqui a ideia de ataque é justamente o que não é malware. Tranquilo? Show de bola. Aí a gente começa a ver alguns desses tipos. Começando aí pelo phishing, que talvez dos que a gente vai trabalhar é o mais recorrente em provas, é o mais tradicional. Tem sido cobrado de modo que as questões induzem muito fácil o candidato a erro. Então vamos ficar atento às nuances, que você tem que analisar o que é a característica dele e o que é característica de outra estrutura. Às vezes você está falando do phishing ou de algo que levou ao phishing. Então cuidado com esse caso. Qual é a ideia de phishing? A palavra phishing, ela vem de pescaria. O que significa essa pescaria? Vem da ideia de você pescar, capturar esses dados. Então é baseada nisso que a gente vai estar utilizando, essa pescaria de informações. Ela pode se apresentar de duas maneiras mais tradicionais. Ou você vai ter aí um site, né, uma página, um site falso, ou na forma de e-mail, que são os mais tradicionais. E cuidado, historicamente, o que aparece primeiro é o e-mail, tá? É mais antigo. Na forma de site são mais recentes. E foi a partir do momento dos sites que a gente começa a falar na terminologia de phishing. Então, quando existia na forma de e-mail, não tinha bem uma nomenclatura própria. Essa ideia de nomenclatura veio depois. Mas a gente utiliza, sim, um exemplo de phishing. Então, primeiro passo, o que é o phishing? Phishing é uma página ou um falso que tem por objetivo, o interesse do phishing é capturar dados do usuário. Então, assim, vou trabalhar com phishing, eu quero capturar os dados do usuário. O que é capturar esses dados do usuário? É pegar a informação do usuário. Posso ter um alvo específico? Sim. Aí você vai estar trabalhando com uma variação do phishing, spear phishing, que é a ideia de flecha, seta, traduzindo, né, spear, que você vai estar apontando para um alvo específico. Vamos primeiro para o caso geral. O phishing é capturar dados do usuário. Já veio que essa em prova dizendo assim, olha, o phishing tem interesse em capturar dados da empresa. Não. Podem ser dados relativos à empresa, mas na verdade são dados do usuário daquela empresa. Mas não é o objetivo da empresa em si. Sempre o alvo é dados de usuário. Beleza, normalmente dados pessoais. Cartão de crédito, senhas, informações de contas bancárias, de modo geral, são as principais, mas não são as únicas. Então a ideia é capturar informações que ele possa utilizar de alguma maneira que estão relacionadas ao usuário e que não estão públicas na internet. Então essa é a ideia do phishing. E ele vai fazer isso de que maneira? Se passando por um serviço confiável. Então, a maneira que ele faz isso, o objetivo é roubar os dados, a maneira é, olha, eu vou dizer para você que eu sou um serviço confiável e vou fazer toda a caracterização dele. Por quê? Copiar um site não é nada difícil. Para copiar toda a cara de um site, é só abrir o site e o navegador. Vai lá no navegador e salva o site do computador, só pega os links, vincula ali da maneira que você fez, pronto, você salvou o site. Você copiou todo o conteúdo do site, só tem que ajustar a interação dele, como que ele vai apresentar para você e está pronto. Copiar um site é algo extremamente simples. O visual, a forma dele é muito fácil. Mas então, é aí que eles entram. Ele vai lá e se passa por esse serviço. Beleza. Só que temos duas situações. Vamos pegar o caso inicial lá, mais antigo, o e-mail. Lá antigamente, você já deve ter ouvido falar, né, de algum conhecido, alguma coisa, falando, ou mesmo você já passou por isso, dizendo de uma situação do MSN, né, lá atrás, o Hotmail,
que a Microsoft estava enviando um e-mail, você tendo um e-mail do Hotmail, recebia um e-mail lá dizendo, olha, a Microsoft está passando por um processo de recadastramento das contas de e-mail para ver os e-mails que estão aí parados, sem uso, e vai ser excluídas as contas que não tiverem uso mesmo. E para confirmar se essa conta está tendo uso ou não, por gentileza, responda esse e-mail com o seu usuário e senha para que a gente possa validar o seu e-mail de fato como um e-mail ativo. Acredite, muita gente respondeu esse e-mail. Mas a Microsoft mandou e-mail assim? Não. Na verdade, aconteceu tanto disso que a Microsoft chegou no momento que ela falou, vamos descontinuar o Hotmail, vamos entrar no Outlook. Mas ali houve uma situação diferente. O que você vai perceber é, o texto todo se pronunciava como um serviço confiável, mas com o interesse de roubar dados. E aí a gente tem que ter muito cuidado, principalmente no e-mail, porque há maneiras de dizer que ele é um cavalo de Troia também. Então o e-mail pode ser um cavalo de Troia? Sim. Quando que um e-mail é cavalo de Troia? Quando o e-mail induz o usuário a instalar algum programa. Se esse programa for capturar dados, é outra história. Agora, se a intenção do e-mail, se o texto, a forma como ele é moldado, é para que o usuário forneça os dados diretamente, então ele é um phishing. Então cuidado com essa analogia aí. Por quê? Você tem e-mails de Receita Federal, pedindo para você responder com informações, outros para baixar programa, aí que está o ponto crítico. Às vezes o texto é muito parecido, só que um induz baixar programa, outro a você diretamente responder dados ou acessar um site do tipo phishing para poder fazer fornecimento das informações. Então, primeiro a ideia do e-mail, segundo na forma de um site. Tradicionalmente, você tem que ter cuidado com a ideia do phishing. Por quê? O phishing mais cru, básico, lá na sua concepção original, ele simplesmente fazia o quê? Ele entrava lá e o usuário tinha lá um site que o usuário acessava e ele roubava os dados. Quer um exemplo? O Orkut. Vamos ver um exemplo antigo, hein? Pois é, mas se você lembra, lá atrás o Orkut ele foi num período em que apareceram lá muitas contas de perfis hackeados. No começo lá o Facebook também teve problemas com isso. Por quê? Simplesmente as pessoas caíram em páginas falsas. Simplesmente a pessoa clicava lá em uma mensagem que era enviada para ela pela própria rede social. Ao clicar nessa mensagem, ele saía do seu Orkut, da sua rede social. Sim, dava a impressão que saía. Na verdade, como? Abria uma nova aba, o usuário achava que era alguma coisa interessante para ele, via que não tinha nada de interessante naquela aba, fechava e quando voltava para a aba onde que, teoricamente estava a rede social, ele percebia que essa rede social não estava mais logada, estava lá a tela de login, só que não reparava numa coisa básica. Lá na barra de endereço não estava o endereço certo que deveria estar, estava um endereço diferente. E aí, ainda assim, como o site era parecido, digitava todos os dados e voltava a navegar do site que nunca tinha saído. Então aí é um problema, porque você não tinha acabado a sessão, quando voltou para o site, continua navegando normal. E aí as pessoas tinham as suas senhas roubadas. Fácil. E o detalhe é, o phishing, na legislação brasileira, ele ainda não é atuado, não é empregado com a intenção de ser o quê? Ele não é tomado como uma prática maliciosa. É legal fazer phishing. Sim, a Lei Azeredo é uma lei de informática, a Lei Carolina Dickmann é outra lei de informática, mas, por exemplo, a Lei Carolina Dickmann, ela foi feita todo num cenário onde que houve um problema, que foi vazamento de dados dela e supostamente imaginava-se que era por conta do próprio cara que fez a formatação do computador dela e que havia invadido e roubado as informações dali. Então a lei relativa à Carolina Dickmann fala justamente na ideia de invasões de dispositivo, quebra de senha, ruptura, invadir o dispositivo e roubar esses dados e expor essas informações ou não, mas roubar os dados. Agora, quando você pega o phishing, ele não é uma invasão. O phishing é um site. O usuário foi lá. É um e-mail que eu te enviei. Foi o próprio usuário quem fornece os dados. Eu convenci ele, de alguma forma, usando técnicas da engenharia social. Sim, eu convenci o usuário, eu fiz ele acreditar que aquele site era verdadeiro. Mas quem realmente informou os dados foi o usuário. Então eu enganei o usuário? Sim, enganou o usuário. Mas legalmente, tá de boa? Pode. Porque você não foi aí forçando nenhuma quebra de segurança, nem nada. O usuário que forneceu os dados. Então, muito cuidado com esse tipo de situação. Porque hoje, você vai perceber que ele evoluiu diante da sociedade. Antigamente, os primeiros phishing, a própria página era facilmente identificada pelo quê? O navegador de internet, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, eles, de modo geral, eles têm lá um filtro anti-phishing. Como baseia esse filtro anti-phishing? Simples, é nessa regra.
As primeiras páginas falsas, e as mais comuns aí, o endereço da página falsa é diferente daquela que você queria acessar. Então tá lá o endereço, por exemplo, da Caixa.gov. Ó, legal, esse endereço da Caixa Econômica Federal. Mas aí a página do tipo phishing, ela fazia o quê? Ela pegava um endereço tipo caixadogoverno.br, pegava um nome diferenciado, mais parecido, naturalmente diferente, e colocava o site igualzinho da Caixa Econômica lá dentro. Isso com qualquer site. E aí, visualmente, o usuário acreditava, olhava lá no endereço, era parecido, mas era diferente. E os anti-phishing agem de que maneira? Nada mais são do que listas. Então, cada navegador tem uma lista em que ele fala lá os possíveis sites falsos. Então, ele tem lá, esse site aqui é um site falso, esse aqui é falso, esse aqui é falso. Na hora que o navegador acessa algum desses sites, o navegador fala, opa, peraí, usuário, você está acessando um site que provavelmente vai dar problema porque é falso. Então, o navegador bloqueia o acesso. Só isso. É assim que o filtro anti-phishing funciona. Só que por conta disso, a toda evoluiu. Então eles pensaram, como a gente faz para que o navegador ache que o endereço que ele está acessando é verdade? Houve a necessidade de evolução. Mas cuidado. O que é o phishing? É o conteúdo falso que induz o usuário a fornecer informações pessoais, normalmente na forma de um site ou de um e-mail. Beleza. Agora, quando vai para essa segunda etapa, na ação de evolução, a gente já está falando do farming. E quando a gente fala em farming, é outro malware, não, né? Não chega a ser um malware. Então, cuidado com isso. O que acontece com o farming? O farming, ele em termos de tradução, pode ser como sequestro de DNS ou cache DNS, envenenamento de DNS ou envenenamento de cache DNS, ou o próprio DNS cache poison, que seria a referência em inglês, podendo ainda aparecer no gerúndio, né? Poisoning, conversar um pouquinho a amizade na hora da prova. Mas tudo isso aqui refere à mesma ideia. O que é o farming na sua experiência? Acontece o seguinte, primeiro a gente tem que entender o que é a ação do DNS, de modo geral. Quando você vai acessar um site, você digita lá no navegador o endereço de um site. Por exemplo, aqui eu peguei o universo.br, que é o endereço que eu conheço de cor há muito tempo, trabalhei lá, decorei o endereço IP da universidade, e a dela vai ficar assim por muito tempo. Então, o endereço universo.br. Se você abrir ali o seu navegador, digita lá www.universo.br, você vai acessar o site dessa universidade. Legal? Só que quando você faz isso, o navegador, você nunca acessou esse site. O navegador ele precisa saber, viu, em que servidor está esse site. E ele vai perguntar por aí na internet para que os serviços de DNS digam para o seu navegador, olha, o endereço do site é esse aqui, ele está lá nesse servidor. E aí o seu computador vai até esse servidor e vai pedir o conteúdo do site. Beleza, é aí que está o ponto crítico. Se você, como usuário, digitar no navegador esse endereço, vai acessar o site 200.201.88.30, ali na abinha do navegador, vai digitar, vai acessar o site, bonitinho, ok. Pode ser que não leve diretamente a um site, ou pode ser que leve a uma central com vários sites ali dentro, mas nesse caso, leva direto para o site. O que acontece? O farming, ele fala, você estava procurando por universo.br, ele vai lá e invade, né? A ideia do ataque é uma invasão que ocorre a essa estrutura ou a uma estrutura secundária, que é onde que entra o cache. Ele invade essa estrutura e modifica essa informação. Ao invés de você receber este dado, que era o endereço que você queria acessar, ele vai lá e coloca, por exemplo, 174.270.120, sei lá, supostamente esse endereço. Fictício, não faço ideia do que esteja lá dentro. E aí, você lá no teu navegador, na barra de endereços, vai enxergar o universo.br, que foi o domínio que você digitou. Mas você não foi levado para o local onde que estava aquele site, foi levado para outro lugar. É aí que tá. O farming consiste nisso. Normalmente, eles estão amarrados. Normalmente, o farming leva você para uma página que tem lá um conteúdo falso daquele, provavelmente, que você estava buscando acessar. Mas aí já é outra história. Então, é aí que está o ponto crítico que você tem que separar na questão. Phishing é a página. Farming é você levar o usuário para aquele lugar e o seu navegador achar que está no site correto. Por consequência, o usuário achar que está no site correto. Então, cuidado com essa ideia, que é justamente o ponto onde o farming atua. Então, muita atenção a isso. E essa é a diferença entre os dois. Tranquilo? Não há segredo. Com o caso do e-mail, tem uma situação parecida, que é o spoofing, que é onde que eu vou falsificar o remetente do e-mail. Mas aí é outra situação. Vamos por partes. O spam. O spam, ele é um ataque também. Sim, o spam define-se como spam um
uma mensagem não solicitada e que foi enviada normalmente em massa. Essa mensagem ela pode ser por e-mail, que é o mais tradicional, de onde que ele vem inicialmente, mas ele também acontece em redes sociais, desde pessoas que ficam disparando lá Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo, a pessoas que ficam criando lá grupos e adicionando todo mundo lá dentro, as situações em marcarem publicações, isso aí tudo pode ser visto como spam, porque foi algo que você não solicitou e que foi organizado em massa. Tem algumas redes sociais que você, quando é marcado, não consegue nem desmarcar. Outras você fala, não quero ficar vinculado àquele conteúdo, quero sair daquilo lá. Então é essas situaçõezinhas aí que a gente tem que levar em conta. E até por celular, tá? SMS fica ali mandando mensagem torto e direito para você. Então, mensagem não solicitada e enviada em massa. E ela tem conteúdo diverso, e podemos até classificar alguns tipos. Por exemplo, o Wux, que é o mais tradicional aí, em algumas bancas gostam muito dele. A CESP é uma banca que gosta de cobrar bastante ele. O que é o Wux? Traduzindo diretamente, seria a ideia de boato. Como assim boato? É a ideia de conta da carochinha, história para boi dormir, é essa história. A ideia de um Wux é uma mensagem, às vezes, que vai trazer um conteúdo alarmante, e esse conteúdo, esse texto, ele pode gerar problemas. Pô, pega um caso mais antigo. Teve uma situação em que alguém resolveu divulgar na internet que a Caixa Econômica não pagaria mais o benefício do Bolsa Família. Qual foi a consequência disso? Pô, foi difícil, porque houve uma corrida aos bancos, todo mundo foi correndo sacar o dinheiro para aproveitar o que estava lá, limpar a conta do Bolsa Família e, consequência, as agências ficaram sem dinheiro para poder fazer o pagamento das demais pessoas e assim por diante. Deu um transtorninho ali de alguns dias para o setor financeiro, em virtude de um boato, de uma mensagem que foi divulgada em massa. Então, cuidado, porque o Wux, ele tem impactos aí consideráveis, sim. Então, situações perigosas. Aí você tem aí, do tipo corrente. Correntes são aqueles que vêm lá normalmente com a ideia no final lá para você encaminhar para o maior número de contatos. É aquele que vem com a história assim, do tipo, olha, envie essa mensagem para pelo menos 3 pessoas, reze 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso, e se você não enviar para 3 pessoas, você vai morrer em 3 dias. Pô, tem aí todas as situações. Às vezes você até recebe um conteúdo que é legal, tipo você recebe lá uma apresentação de slides com uma mensagem bíblica, com musiquinha de fundo, um momento de reflexão, mas pelo amor de Deus, arranca aquele último slide que fala que é para enviar para Deus e o mundo, e tira essa mensagem desgracenta lá, e na hora de enviar, aí que entra a ideia do spam. Se você receber um e-mail que você quer compartilhar com sua rede de contatos, cuidado com os textos implícitos do spam. A palavra-chave em spam é a palavrinha encaminhar. Você vai perceber justamente que ele fala assim, olha, encaminhe essa mensagem para tantos contatos. Seus contatos. Por que ele fala encaminhar? Porque quando você clica em encaminhar no e-mail, todo o conteúdo do e-mail que você recebeu, inclusive todos os contatos que estavam listados lá no cabeçalho do e-mail, vão ser colocados dentro do e-mail que você está enviando. Passado adiante. A ideia do spam é coletar o maior número de endereços de e-mail. Tanto que tem uma variação do ataque do dicionário, cuidado com essa ideia de ataque do dicionário, pautado no spam, que é alguém pegar um sistema lá de geração de e-mails, gera um monte de e-mails e sai enviando mensagem para esses e-mails. Só que eu tenho que ver se esses e-mails são válidos, se existem efetivamente. Coletar isso. Por quê? Você bater aí no Google, eu quero comprar lista de e-mails. Você vai achar listas aí com 100 dos endereços de e-mail a vários preços. Tudo depende da especificidade. Pô, se você chegar com uma lista aqui com 100 mil endereços de pessoas interessadas em concurso, ela vai ter um valor agregado. É isso que o spammer ele busca. Ele quer montar listas que ele sai vendendo essas listas e ganhar com isso. Legal. Então ele tem várias formas. Um exemplo, filantrópico. É aquele que pede ajuda. Tem uns que são descarados e jogam lá uma conta bancária para você fazer um depósito. Tem outros que simplesmente vão lá e pedem ajuda para pensar, tipo, criança desaparecida. E você está lá compartilhando uma mensagem de um e-mail de uma criança que desapareceu já faz 100 anos. Espera o quê? Encontrar a múmia dessa criança? Não dá. Simplesmente tem situações e situações que merecem aí a atenção. Então, você quer ajudar? Ajude da forma correta. E não só vá no embalo do e-mail e saia no conteúdo, porque há uma intenção por trás disso. Então, há maneiras técnicas para refinar as listas? Sim, eu quero saber a minha lista de e-mails. Eu tenho, por exemplo, universitários, é só começar a divulgar na lista de e-mails, cervejada grátis, dia tal, clique aqui, pega isso. Pronto, já achei quem que é o universitário da brincadeira ou o concurseiro que está perdendo o rumo do estudo. Então você já sabe disso. Eu quero identificar, por exemplo, aqui, quem é de Cascavel do Paraná. Como é que eu faço isso? Tem um e-mail bem tradicional aqui na cidade que gira assim, o hospital tal da cidade está contribuindo para o tratamento dessa criança. Aí coloca a foto de uma criança lá que foi atropelada, virada do avesso, fizeram de tudo com a coitada da criança. E aí fala que o hospital vai contribuir para o tratamento para cada e-mail que você enviar.
Primeiro, como é que o hospital vai saber para quem que você enviou o e-mail? Segundo, era o hospital que menos poderia estar fazendo esse tipo de ação na cidade. Então, pronto. Mas quem que supostamente iria olhar para esse e-mail e falar, opa, esse hospital eu conheço, e iria encaminhar essa mensagem? Alguém da cidade ou região que conheça. E essa é a ideia. Então, o e-mail filantrópico e tudo mais são maneiras de texto de e-mail, mas o que interessa é o que ele traz. Então, posso estar vinculando isso aqui com o phishing também, como a gente viu. Agora, cuidado. Um spam tem malware dentro dele? Não necessariamente. O spam não é necessariamente uma estrutura que apresenta malware. Porém, pode ser oriundo de malware? Pode. Um spam, ele pode ser uma mensagem que foi disparada, por exemplo, por um computador que está contaminado com um bot, com um worm. Então ele pode ter origem em um computador contaminado, sim. Então esse é um ponto importante quando a gente trabalha com ele, de um modo geral. Mas não quer dizer que ele possa necessariamente ter malware dentro dele. Pode ter um vírus dentro do spam, pode ter um cavalo de Troia? Pode, mas não é obrigatório para que seja definido como spam. Então muito cuidado com isso. Aí a gente tem também outras situações, como por exemplo o ataque conhecido como engenharia social. O que é engenharia social? Engenharia social é o famoso estelionatário da brincadeira, né? O famoso 171. Porque a engenharia social é a arte de enganar. É a arte de você convencer as pessoas de que elas estão fazendo algo que é útil e interessante para elas e que no final das contas não ajudou em nada aquela pessoa. É muito fácil. Essa é a maior falha de segurança que existe. É o usuário. Enganar o usuário é muito fácil. Por quê? Você pede informações que para o usuário às vezes não tem a menor importância, que para ele aquilo não é realmente algo que vá afetar o universo de segurança ou seja um dado sensível. E ele passa. Ele fornece as informações. E com isso, o cara que está ali por trás, ele vai juntando informações de vários usuários, vai juntando as ideias e ações e coloca tudo isso num mesmo balaio e transforma tudo isso em situações problemáticas para o usuário ou para a própria empresa. Então, a engenharia social é isso. Aí você vai ver falar muito em situações como a gente mencionou. Ah, phishing explora, usa técnicas da engenharia social? Usa. Ele conhece, sabe que o usuário ele se ludibria facilmente quando coloca uma tela parecida com a do sistema original. Sabe que o usuário não confere se o site ele tem um certificado digital válido ou não. Então, baseado justamente nesse comportamento típico do usuário, é que se explora essas falhas. Desde estudos à força de senha, padrões de senha que os usuários utilizam, são técnicas exploradas pela engenharia social. Então ela pode ser vista como um núcleo aplicado em vários outros tipos de ataque. Simplesmente aqui, ó, ataque de força bruta. O que é o ataque de força bruta? O ataque de força bruta é o ataque de tentativa e erro. Esse ataque de tentativa e erro é eu ficar ali testando senhas. Mas, pô, pensa só. Ah, eu tenho que testar uma senha que tenha lá 4 caracteres. Legal, tem 4 caracteres. Você conhece a pessoa que você vai estar tentando descobrir essa senha de 4 caracteres. Primeira coisa que você vai testar aqui são dados relativos à pessoa. Você vai pegar ali data de nascimento, você vai pegar data de nascimento de pessoas do círculo social dela. Ah, mas isso aí a pessoa ia ter que saber como. É só acessar a tua rede social que eu descubro. Você tem a informação lá pública. Ah, eu vou pegar o ano que você nasceu, eu vou pegar o número da tua casa. Ah, como é que você vai pegar o número da casa? É só pegar uma foto que você tirou lá na frente da tua casa, tá lá o número estampado. É só ir lá buscar essas informações. Então não use esses dados em senha. Por quê? Tentativa e erro é baseado nisso. Não é só testar todas as senhas possíveis. Primeiro eu começo por aquelas mais prováveis. Primeiro pega as informações que estão aí no dia a dia do usuário, para depois ir lá e testar aquelas outras. Então, a tentativa e erro, né, a ideia de força bruta é baseado nisso. São técnicas que demoram mais, né, para surtir algum efeito, algum resultado, mediante algum ataque especificamente. Aí outra situação que a gente tem é o ataque de spoofing. O que é o spoofing de um modo geral? O spoofing, ele consiste na falsificação do remetente. É aquilo que eu falei que junta com a ideia do phishing no cenário de e-mails. Por quê? O que é falsificar o remetente? Falsificar o remetente nada mais é do que você pegar um e-mail que você recebeu de você mesmo. Já pegou uma situação assim? Não, que bom, mas é algo que acontece? Sim. Há pragas, né, há spammers que acabam fazendo isso. E acredite, fazer essa falsificação do remetente é extremamente simples. Qualquer servidor da internet faz isso. Tanto que foi um dos motivos que levou a bloquear a porta 25 lá do serviço SMTP, do protocolo SMTP. Então, porque isso aqui é muito fácil de ser realizado dentro do ambiente virtual, dentro do ambiente da computação. Só que o detalhe que a gente tem que observar é que não é só para e-mail, tá? Então aqui é um exemplo, você recebeu um e-mail de você mesmo para você lembrar na prova, né? Ah, isso aqui é falsificar.
não tem a ver com o conteúdo, tá? O conteúdo pode ser uma página falsa. Ele tem a ver com o quê? Com a ideia básica de falsificar o remetente. Então é isso que é o spoofing. Mas isso aqui acontece hoje em celular. Você recebe ligações e você consegue falsificar. Você consegue, por exemplo, ligar para alguém, você pega o teu telefone, o teu número ali, imagina que o teu número é 10, 10, 10, 10, 10. Você pega esse número e está ligando lá para alguém. Só que lá no telefone da pessoa não aparece o seu número. Aparece um outro que você queira indicar. Mulherada usa bastante isso, pesado, fica esperto. Então olha só o que acontece. O cara vai receber uma ligação e aparece um número que ela suspeita que seja de alguém que ele está fazendo coisa que não devia. Aí ele olha e tudo que acontecerá dali para frente depende de como ele vai atender essa ligação. Olhar para aquele número e falar: oi, tu quem é, com quem você gostaria de falar? É uma coisa. Ele já sair se entregando, já foi. E você consegue fazer isso? Sim, tem sites que fazem isso. Alguns pagos, outros, mas eu suspeitaria de algo que não cobre para fazer um serviço. Pô, mas isso é legal? Pois é, isso seria uma forma de falsificação de identidade ali, né, de uma certa maneira. Então tem que ter um cuidado com isso. Na informática a gente tem algumas coisas que são diretas para ela legalmente, mas elas são adaptadas dentro da equiparação do direito. Então ficar esperto. Mas existem aí serviços na internet que prestam esse tipo de recurso para que o usuário possa fazer ligações, mensagens, se passando por outras pessoas, né, ocultar o seu número. Outras técnicas, né, que a gente tem de ataques. O sniffing tem que ter cuidado, ou sniffer também pode ser mencionado assim, né? Sem o ing e só o er. Por quê? Pode ser associada essa palavra à ideia de ataque, que a gente está falando do ataque, então a gente está falando de sniffing. Sniffer associado diretamente a um usuário. Fala, eu tenho um sniffer lá na rede. Falando da pessoa, que é o cara que fica lá escutando a rede. Então a ideia, o núcleo da essência é escutar a rede. O que é esse escutar a rede? É ver o que está acontecendo na rede. Então o sniffer pode ser um usuário, sim. Pode ser um programa? Sim, tem um exemplo, o Wireshark, que não é um programa mentiroso, é um programa para teste de segurança de rede, para monitorar e ver o que está acontecendo na rede. Você pode até pegar um IDS e dizer que o IDS é um sniffer. Sim, ele fica olhando e vendo o que está acontecendo na rede. Então, cuidado, a ideia de sniffer não é necessariamente malware. A ideia é escutar a rede. Pode ser um usuário fazendo isso maliciosamente ou em termos de segurança. Pode ser um programa maliciosamente ou em termos de segurança. Pode ser a ideia básica, que é o núcleo, né? Escutar a rede, como também posso estar associando a ideia do ataque, que é ficar monitorando tudo que passa na rede e pegar os dados que eu acho interessante. Então, a ideia de sniffing é escutar a rede. Outra situaçãozinha que a gente tem é o SQL Injection. O que é o SQL? Ou injeção de SQL. É um ataque muito corriqueiro e que toda vez que você vai fazer um site e que nesse site tem um formulário, deve ser visto isso. Por quê? Na hora que você abre um formulário, você permite que alguém insira qualquer coisa, não o que você espera apenas, mas informações adicionais. E aí, conhece algumas estruturas do banco de dados. O uso de aspas duplas, por exemplo. E aí eu vou lá e insiro um código SQL dentro desse formulário e que acaba sobrepondo regras ou realizar tarefas dentro do seu próprio banco de dados. Então tem que ter cuidado com isso. Ah, mas é uma coisa que o usuário se preocupa diretamente? Não, mas você tem que entender que existe esse tipo de ataque para resolver a questão de progresso. Então é um ataque que usa da linguagem SQL em formulários que os sites apresentam para fazer alterações do tipo inserir dados dentro do banco de dados, alterar o banco de dados, apagar informações do banco de dados, ou mesmo deixar algo quietinho lá, escondido, malware, alguma coisa, dentro do banco de dados. Então a ideia de SQL Injection, ele pode ser apresentado em outras situações, em outros ataques. Tranquilo até aí? Vamos resolver um pouquinho de exercício para treinar esse universo? Segue só. A nossa questãozinha aí. Frequentemente, os usuários de correio eletrônico recebem mensagens contendo frases como atualize seus dados bancários, ou então, parabéns, você é um novo milionário, cujo objetivo é capturar informações como senhas de bancos e demais informações pessoais para utilizá-lo de forma fraudulenta. Então aqui, ó, o objetivo qualquer era capturar informações de dados pessoais. Legal? Esse tipo de crime cresce aí, né, de forma grande, em ritmo acelerado. Ele utiliza aí qual elemento básico, como ele sugere, né? Então ele é chamado de quê? Accounting, backdoor, download, phishing ou redirecting? A ideia de capturar dados pessoais é o phishing que a gente tem aí na brincadeira. Então, correta alternativa D. Próxima questão. Julgue o item relativo
Há procedimentos de segurança da informação, noções de vírus, worm, pragas virtuais e procedimentos backups. Um ataque de rootkit. Peraí, um ataque de rootkit? Calma lá, né? Rootkit é um malware. Pode ser usado como ferramenta também para segurança, mas originalmente é malware. É semelhante a um ataque de phishing? Em quê? Já que ambos exploram vulnerabilidade do sistema. Peraí. O phishing explora a vulnerabilidade do usuário. Ele usa a ideia da engenharia social como vulnerabilidade do usuário. Quem usa problemas do sistema é o rootkit. Aí beleza. A engenharia social é do phishing, objetivando conquistar a confiança do usuário e posteriormente obter informações sensíveis. Phishing explora a engenharia social e obtém informações sensíveis. Rootkit, informações do sistema. Só que são coisas diferentes. Ele fala que um é semelhante ao outro? Não. Então é errada a questãozinha aí. Próxima questão. No que diz respeito aos conceitos de organização, backup e tudo mais, vamos direto aqui para baixo. Os antivírus são capazes de eliminar phishing e spyware. Contudo, devido à sua rápida multiplicação no ambiente, os rootkits não são identificados nem removidos pelos antivírus atuais. Bom, primeiro, antivírus, anti-malware de modo geral, é capaz de eliminar phishing? Não. É aí que está o ponto crítico. O phishing é difícil de ser detectado pelos anti-malwares por uma razão. Ele não é um malware. Ele não é um programa que está no computador. Ele é um site como outro qualquer. Ele não é um site que apresenta risco para os programas de proteção. É um site que o usuário acessou e não tem como validar isso. No máximo, o filtro anti-phishing lá do navegador é que diz que você está num endereço que é possivelmente um endereço malicioso, que possa querer capturar seus dados. E aí ele sugere para você simplesmente chegar ali e sair daquele ambiente, ou ele bloqueia o acesso direto ao site. Ponto. Mas o antivírus mesmo, o próprio anti-spyware, eles têm dificuldades em identificar se um site ou mesmo um e-mail, que é mais difícil ainda, é um e-mail do tipo phishing. Há algumas ferramentas hoje, alguns serviços web e-mail que até ajudam, mas é muito difícil constatar se o e-mail ou o site são verdadeiros ou não, como conteúdo phishing, tá? Então muito cuidado com isso. É aí que está o erro dessa questão. Spyware, ok, posso dizer que ele detecta spyware porque é uma característica de anti-spywares, mas antivírus, né, o anti-malware de modo geral, pode ser usado para identificar esse tipo de situação, beleza? Então, olhando lá a nossa questãozinha, é uma questão errada, né, porque ele não vai eliminar phishing, e podemos dizer que sim, rootkits são difíceis de serem identificados, tá? Mas eles são identificados e são removidos quando tal. Mas quando que não são identificados, aí não dá para ponderar essa situação aí. Olha a próxima questãozinha aí. Leia atentamente cada uma das afirmativas e julgue verdadeiro ou falso. Hoax é uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso, que geralmente tem como remetente ou aponta como autora alguma instituição ou órgão governamental. A ideia é gerar desinformação, gerar alardeamento em grande escala. Ok, válido isso daí, não é obrigatoriamente ele, mas pode ser, tá? Como autor alguma na instituição. Phishing é um tipo de fraude por meio da qual o golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela combinação de meios técnicos e engenharia social. Perfeito. Ele tenta roubar dados do usuário, verdadeiro. Malware é um tipo de vírus que se propaga de forma automática no computador infectado. Bom, primeiro, o vírus é um tipo de malware, então já está trocado aqui os pacovados da coisa, e ele fala que se propaga de forma automática. Não, isso aqui é o worm, então já é uma característica do worm. O worm é uma praga virtual que se difere do vírus, pois precisa da interação do usuário para se propagar. Também está trocado aqui, então essas duas aqui são falsas. Com isso a gente tem verdadeiro, verdadeiro e falso, falso. Alternativa correta, alternativa D de dado. Então uma questãozinha aí que pegou um pouco dos dois universos, né? Ataques e malwares, para a gente dar sempre uma relembrada dos assuntos que são pertinentes. Ficamos por aqui e até a próxima.